Olá, boa noite. Boa noite a todos. É muito bom poder estar com vocês hoje para mais um Papo de Holding ao vivo, onde a gente vai tratar de um assunto de bastante relevância, que está muito atual e que pode mudar a vida das nossas famílias, né? Então, hoje eu vou dividir a nossa conversa com a doutora Daniela Justo Neutzlin, que é também advogada e também especialista em planejamento patrimonial dos bens da família. Eu vou chamar ela. Oi, Dani. Boa noite. Olá, Deise, tudo bom? É um prazer estar aqui. Aceitei o convite com a maior honra. Boa noite a todos. É com muita satisfação, né, que a gente se reúne um pouquinho para conversar de assunto tão importante, tão interessante, que está demandando muito, as pessoas estão interessadas e querem muito nos ouvir. Ouvir aqueles profissionais que de fato se debruçam, né, nesse tema. Exato. Então, hoje a gente vai abordar um assunto que eu acho que ele tem sido muito recorrente, a dúvida sobre ele tem sido muito recorrente e pode ser até uma objeção, né, daquelas pessoas que pensam em fazer o seu planejamento, mas não sabem exatamente o que isso vai implicar com relação àquele patrimônio que por toda uma vida estavam ali lutando para conquistar, né? E que agora, então, fica, né, não sabem exatamente como vão conduzir o seu planejamento e o que isso vai implicar em perdas de poderes, em comando, em quem vai ter acesso às suas decisões, né? Então, hoje a gente trata dessas cláusulas de proteção que são incluídas na holding, né? E eu penso que antes de entrar propriamente no assunto, a gente precisa fazer uma introduçãozinha para aqueles que ainda não sabem do que se trata o planejamento patrimonial sucessório ou como isso vai acontecer, como é que isso se inicia, né? Então, a primeira coisa, eu vou te pedir licença um pouquinho, Dani, então, para fazer essa introdução e depois tu segue também dividindo comigo e passando informação, tá? Perfeito. Então, antes de se iniciar a transmissão do patrimônio propriamente dito, se inicia o planejamento com a constituição de uma empresa, né? De uma empresa que é cofre, de uma empresa que pode ser constituída para esse fim, né? Ela tem uma base legal para isso, e dentro dessa empresa o dono do patrimônio ele vai passar a titularidade dele e ali depositar todo o seu patrimônio, que pode ser bens imóveis, que podem ser títulos e ações, que pode tudo aquilo que tenha valor, né? Porque se a gente for passando aí a lista, tem bastante coisa aí, obras de arte, o que ele entender que ele queira transmitir depois para os seus herdeiros, para os seus filhos ou para aquelas pessoas que ele quer beneficiar, sem que tenha que passar pelo inventário. Então, feito isso, integralizado o patrimônio, começa propriamente o planejamento, né, Dani? Então, ali ele vai fazer uma doação de cotas para os seus filhos. Mas ele não doa simplesmente as cotas, ele não se desfaz propriamente dito do seu patrimônio, ele doa as cotas com cláusula de reserva de usufruto vitalício. O que importa dizer que ele vai seguir na administração das cotas até o seu último dia. Ele é o gestor dessas cotas, né? Mais agregado a isso, porque, na verdade, quando a gente fala em usufruto, a gente ainda está no âmbito do direito civil, né, Dani? Então, a gente tem que, para dar 100% de garantia para o dono do patrimônio, de que ele realmente, ele é que vai gerir esse patrimônio, ele vai ter o comando desse patrimônio, a gente inclui, aliás, uma cláusula de administração permanente. Essa cláusula de administração permanente é uma cláusula que sai lá do direito societário. Então, a gente une o direito civil, o direito societário, para que
aquele dono do patrimônio siga administrando, porque é o administrador da sociedade que vai ter o poder de venda, que vai ter o poder de locar, de comprar, enfim, de administrar o patrimônio da empresa, né? Então, com essas duas cláusulas, com a combinação dessas duas cláusulas, a gente garante ao titular do patrimônio que ele permaneça no seu controle até o último dia, quando aquele dia que dispara o gatilho, que é o dia do falecimento, e então as cotas passam para os seus filhos da forma plena, né? E com isso, então, eles também administram o patrimônio que foi integralizado nessa empresa. Dani, tu tem alguma coisa que tu gostaria de contribuir, que tu gostaria de agregar a isso que eu estou te falando, que eu estou acrescentando, né, Deise, o usufruto, digamos assim, é das principais cláusulas, né, que a gente pode dizer nesse sistema todo. O usufrutuário, o que recebeu, né, então essas cotas, ele vai ter a posse, mas ele não tem a propriedade. Isso acrescenta o que tu acabou de explicar, ou seja, o patriarca, a matriarca, eles terão o domínio ainda desses bens até o seu falecimento. O usufruto na holding familiar, ele é realizado no planejamento patrimonial com todos os bens lá na pessoa jurídica, né? E o que será doado serão as cotas da sociedade, né? E sobre elas que vai recair o usufruto. Então, isso traz muita segurança, porque se porventura o doador, lá, o caso do patriarca, quiser alienar, exatamente como tu falaste, quiser vender os frutos desse patrimônio, é dele, dos pais, né? Do pai, da mãe. Na holding também, a gente pode dizer ainda do usufruto vitalício, que ele deverá ser registrado na junta comercial para dar publicidade a terceiros, né, em relação a esse usufruto. E também a tributação, é importante ressaltar que a incidência da tributação, que haverá a incidência, né, do ITCMD, sim, e ele deve ser pago, né, nessa constituição do sistema, porque é um sistema lícito, né? Então, é um tema que não pode deixar de estar no contrato social, até mesmo quando o cliente nos diz assim, não, mas fica tranquila, doutora, porque eu confio lá no meu filho, tá tudo bem. É verdade. Né? E é importante, sim, que conste lá no contrato social, o profissional que estuda e que conhece o sistema de holding deve, né, indicar essa previsão lá no contrato. Porque isso é um planejamento, não uma mera pejotização, né? Não colocar tudo lá numa empresa e achar que está resolvido e que o planejamento foi feito. Não é assim. Exatamente, tem muita diferença entre pejotizar e planejar, né? Então, a gente não constitui simplesmente uma pessoa jurídica, uma PJ, como a gente chama no nosso meio, né? Mas a gente constitui uma empresa, sim, mas junto com ela um planejamento, né? Com garantias de que simplesmente, como a gente fala, né, Dani, o que vai mudar, na verdade, é aquele boleto onde a conta do condomínio não vem mais no nome do dono do patrimônio, mas vem no nome da empresa. É exatamente isso, mas é uma figura, é uma ficção, vamos dizer assim, né? Porque o titular do patrimônio, aquele que realmente batalhou para fazer a aquisição e que ele vai continuar assim até o seu último dia, e ele está fazendo isso justamente para ter eficiência tributária, para que o filho não passe pelo inventário, que não deixe parte dele no caminho, mas não para que ele deixe de gerir o seu próprio patrimônio, né, Dani? Com certeza. Bom, aí passando, acrescentando ao usufruto, a gente já começa também a falar de outras proteções, né? Por exemplo, aí na liabilidade. Essa cláusula também, que deve estar presente aí no contrato, ela garante, né, que os filhos não possam vender o bem,
nem mesmo anula a propriedade, né? Isso confirma que o poder de venda, de alienação, permanece com o dono do patrimônio, que é uma cláusula extremamente importante, porque essa é a principal preocupação quando o cliente nos pergunta, então quer dizer que a partir de agora eu já não sou mais dono do patrimônio. Não, são essas cláusulas, usufruto, essa cláusula que eu acabei de mencionar, e assim a gente vai citar aqui ao decorrer. A preocupação sempre vem assim, né? O que meu filho pode fazer agora que eu estou dando para ele estas cotas, né? Então, justamente, a gente dá com uma mão e tira com a outra para garantir que o dono continue sendo aquele que realmente adquiriu esse patrimônio, né? O sistema, ele é tão perfeito e tão bom que ele é possível até nas famílias problemáticas, né? Que a gente consegue ajustar com essas cláusulas de proteção no acordo de sócios das famílias mais problemáticas, com os filhos que também são algumas vezes problemáticos. Mas vamos lá para outra, a incomunicabilidade. Essa é uma cláusula que ela tem que estar escrita, né, lá na doação dos bens ou dos direitos, e ela é determinada, então, pelo doador e dispondo que o bem será recebido em doação, né? Ela determina que o patrimônio ele não vai se comunicar, se transferir por ocasião do casamento, seja no casamento já constituído ou futuro, inclusive, a gente pode falar, né? E é importante falar aqui, né, Deise, em qualquer dos regimes, não importa se união estável, se, enfim, qualquer deles, ele não haverá comunicação, a menos que a família deseje, que a família queira, né? Porque quantas holds a gente promove, a gente constrói com a participação dos genros, das noras, que eles têm participação, inclusive profissional, em holds com atividade comercial, né? Mas é importante, na situação da família e o desejo da família ser atendido com essa cláusula, né? Da possibilidade de dizer eu quero ou eu não quero que genro, que nora participe, porque esse interesse vai até os netos, né? Ou seja, no revés aí de casamento, de divórcio, vamos pensar no patrimônio dos filhos, dos netos. Então, essa cláusula também é extremamente valiosa, digamos assim. É por isso que se fala em planejamento, né? Ele dá a liberdade ao titular do patrimônio de decidir exatamente o que ele quer, de acordo com a sua realidade, não só patrimonial, mas também com a sua realidade familiar, né? Então, ele sabe, a gente, numa expressão muito nossa aqui, né? Em que mato ele está lenhando, né? Então, ele vai poder definir, porque ele sabe quem faz parte da sua família e como elas se comportam, né? Exato. E, na verdade, nem às vezes é por gostar mais ou por gostar menos, mas é porque, para administrar, como em tudo, como numa empresa que exerce uma atividade comercial, as pessoas têm que ter afinidade, né? Então, afinidade no pensar, no comando, na destinação. E nada mais justo, e as pessoas nem devem se incomodar quanto a isso na família, porque nada mais justo que aquele que adquiriu e que realmente é o titular do patrimônio, e que assim é para continuar sendo, que continue decidindo. E que no futuro, então, quando ele já não estiver mais aqui, que o filho ou a filha, com os seus parceiros, decidam se ela quiser e se eles quiserem assim fazer. Mas enquanto o titular do patrimônio, aquele que vai constituir, que vai praticar um ato de amor, que a gente diz, né, Dani, para evitar que seus filhos... Porque ele está fazendo isso tão somente para que os filhos não tenham que passar pelo inventário. Ele está antecipando uma situação que ele não precisa fazer. Então, nada mais justo que ele faça isso, mas que ele continue no comando, né, Dani? É importante, Deise, assim, fazer uma reflexão que naquelas holds em que a gente tem a atividade comercial, por exemplo, empresarial, né, de famílias que têm células, empresas,
a permanência do seu legado, né? A permanência do seu negócio e, por vezes, um revés na família, no divórcio, na situação familiar do filho. Isso tudo é transformado por não haver cláusulas como essa, né? De poder de uma nora, de um genro contestar aquela empresa, contestar a sua participação, que nunca houve, mas ela pela lei tem direito, então são cláusulas extremamente importantes e que as famílias precisam conhecer, que as famílias têm que ter, né, no seu contrato social, na Constituição. No meu entendimento, a depender da relação, ela precisa estar lá, né? Para aquelas que são perfeitas, ditas perfeitas, ou aquelas nem tão perfeitas, eu acho que a gente deve prevenir tudo que pode acontecer para que esse planejamento não venha a se tornar um problema ao invés de seguir sendo uma solução encontrada, né? Com certeza. E aí vamos passar então para a empenhorabilidade, né, Deise? Essa cláusula aí também é uma cláusula nota 1000, que ela dá uma proteção ao patrimônio muito grande, né? Como eu posso dizer, a titularidade dos bens, ele deixa de ser dos pais. Então, se esses pais tiverem um revés na justiça, por exemplo, não há o que ser alcançado, não há o que ser buscado, né? Sim, e se os filhos... É muito protetiva. E se os filhos que receberam essa doação também tiverem um revés na justiça sobre aquele bem, não chegará também, né? Então, é lógico que a gente, por óbvio, a gente tem que salientar que esses sistemas não é para fraudar a lei ou para evitar qualquer execução ou cumprimento de dívida. Bem, muito ao contrário. Nenhuma família a gente indica que já está lá com um caminhão de execuções de dívidas a serem pagas, a gente vai colocar nesse sistema porque realmente não funciona. O sistema de holding familiar é um sistema lícito, cujo pagamento de impostos são obrigatórios também, não é nada de graça e não é nenhuma mágica. Mas essa cláusula, por exemplo, ela protege. E aí depois tu vai falar a respeito mais profundamente a respeito a isso, na situação do pai, de ver lá o filho já com o sistema montado, ver o filho que está sofrendo o revés em sua empresa, chama de novo essas cotas para o seu poder, é possível também. A gente também pode falar da lei de liberdade econômica, super recente, de 1 ano atrás, que ela trouxe aí uma garantia muito grande da desconstituição do grupo econômico. Então, são situações que vão se acumulando para dar mais ainda segurança em cláusulas como essa. Eles tiram o poder do Estado ou a interferência de terceiro e eles preservam essa lei de liberdade econômica, preserva justamente a vontade das partes, volta aquele que a gente chama, né? Não é nem para aqui falar o juridiquês, como se diz, mas o pacta sunt servanda, né? A vontade das partes que deve prevalecer. Então, ela protege a isso, mas também protege o patrimônio. A gente pensa assim numa situação que o filho, daqui a pouquinho, teve um revés na empresa com uma reclamatória trabalhista. Seria justo que um patrimônio que foi adquirido pelo pai viesse a cobrir essa dívida e arcar com essa situação, quando na verdade não teve nem a participação e nem ninguém tinha, o pai não se beneficiou daquela relação de trabalho. Então, é uma cláusula que precisa estar ali, e é claro, ela em relação aos filhos, até não tem o momento certo, mas em relação ao patriarca, ao detentor do patrimônio, ela só vai ter eficácia, ela só vai ser eficiente se ela for feita enquanto ele não tiver nenhum problema, né? Repetindo aquilo que tu disse, que deve ficar muito claro, né? É um sistema que não veio para lesar direitos. Então, quando se for planejar, é muito importante que as pessoas cheguem ao especialista, cheguem a quem vai ajudar a fazer a condução desse planejamento e abram tudo, né? Como está a sua vida com relação ao seu patrimônio, né? O que está acontecendo ali para que a gente não acabe
dando uma cláusula de proteção e, em função de um problema anterior, se fragilizar todo o sistema, né, Dani? Sabe que o TST, o Tribunal Superior do Trabalho, teve uma decisão que no nosso meio, né, ela ficou, fez abrir o olho em função de que ela flexibilizou essa cláusula sobre uma doação com essa cláusula gravada lá na doação do pai para o filho de um imóvel. Mas, entre tantas outras questões dessa decisão, que não é o caso de abordar aqui, ela tem muita diferença com a nossa realidade, porque foi uma doação direta de imóvel, ela não estava dentro de um planejamento sucessório com as demais cláusulas, então quando as pessoas podem estar nos ouvindo e dizer assim, não, mas já ouvi falar que a Justiça do Trabalho derruba. Mas é isso que eu estou referindo. O TST já fez manifestação em relação a isso. Sim, nesse caso específico, ele derrubou essa empenhorabilidade sobre essa doação, mas cabe viu dizer... a fraude, né? Percebeu a fraude. Foi uma doação direta, não estava no bojo, no contexto de um planejamento sucessório, né, Daisy? Então, é bem importante colocar isso, porque a Justiça do Trabalho, a gente tem que ter muito cuidado quando fala disso, né? Porque todo e qualquer empresário sabe, não, mas vocês não estão falando bem o que acontece. Porque eu já ouvi uma história dessa forma, dessa natureza, exatamente. Não deu certo, mas é claro que, na verdade, a gente sempre tem que contextualizar a informação, né? Isso. Cada caso, ele é exatamente um caso, né? Porque exatamente. Não é uma situação isolada, não pode ser, vamos dizer, o caminho a se seguir na hora de se tomar uma decisão. Tem que ver por que aconteceu dessa forma. Então, aqui, quando se conduz o planejamento, a gente, antes disso, avalia toda a situação, toda a realidade daquela família, e então, sim, se dá a proteção quando está tudo garantindo que a proteção, quando se sabe que não tem um caso pregresso com relação ao titular do patrimônio, e dá proteção com relação aos filhos, porque, na verdade, eles não têm nenhuma relação com esse patrimônio. Um revés que ele já esteja sofrendo, nada tem a ver com a formação daquele patrimônio que vem dos seus pais, né? Perfeito. Então, a gente consegue fazer essa proteção. Perfeito. Eu vou falar aqui um pouquinho mais e vou te passar a bola, porque eu já estou falando demais, Deise. Mas é que dentro daquilo que a gente tem para contar, fica uma coisa mais... com uma sequência lógica. Sim, melhor, com né? certeza. O que eu tenho para falar é da cláusula de reversão, que é uma outra cláusula protetiva, que também tem que estar lá, né, no contrato social. E essa cláusula nada mais significa do que, por exemplo, se o filho falece antes do pai, naquele planejamento patrimonial já montado, já instituído, já em andamento. O filho faleceu lá no decorrer da vida com planejamento montado. Essas cotas, elas iriam para o inventário do filho, mas não, com esta cláusula de reversão, as cotas voltam para o pai, para a mãe, para os patriarcas, né? Para aquele que doou. Com essa cláusula é possível, ou seja, a gente impede que, se o filho falecendo, lá na frente também não haja inventário dessas cotas lá por conta do filho. Então, assim, olha só o quanto a gente já falou aqui de proteção e de pontos positivos, né, nesse sistema. Então, eu vejo assim, em complemento à tua cláusula de reversão, a gente entra, então, na próxima cláusula, que é aquela cláusula de call option, que, na verdade, pela reversão, muitas vezes vai ter incidência de tributação, né? Porque ela volta, então, assim como ela, para ir ao patrimônio e as cotas, a gente paga o ITCMD, na volta também teria incidência.
Então, essa cláusula de call option, ela inserida no contexto do contrato, e muitas vezes ela é aquela cláusula que vai ser a opção do patriarca. Por quê? Porque por essa cláusula fica estabelecido que o dono do patrimônio ele pode recomprar as cotas, né? Ele pode ter para si as cotas por um valor que é um valor simbólico, né? E que ele não precisa justificar justamente por essa regra agora, então, que dá autonomia às partes, né? Então, ele pode estabelecer um valor simbólico e recomprar as cotas. Né? Então, assim, não se usa essa cláusula tão somente no caso de um falecimento prematuro do filho, mas se usa também no caso de descoberta de um filho fora do casamento, que acontece, e como esse sistema, como a gente faz muita questão de dizer, né? Ele não veio para lesar o direito de ninguém, então também não desse filho fora do casamento. Às vezes tem que fazer uma nova distribuição para contemplar esse filho. Também, às vezes, pode acontecer de um filho temporão, né? Aqueles pais já fizeram todo o planejamento, considerando os filhos nascidos, e daqui a pouquinho acontece que vem aquele filho surpresa, né? Que traz tanta alegria, mas que também tem os também acontece, né? Exato. Então, ele vai ter que fazer a redistribuição. Então, o que ele pode fazer? Ele vai ali e diz, olha, eu preciso... Diz não, ele faz, porque ele não precisa da anuência dos filhos, não precisa consultar os filhos, ele simplesmente, com todos os poderes que ele tem, a empresa anda sozinha, os filhos sequer vão saber disso se o gestor e o patriarca não quiserem. Então, ele vai simplesmente pegar aquelas cotas para si e vai redistribuir para esses filhos, ou o filho temporão, ou o filho fora do casamento, ou até mesmo no caso do falecimento prematuro, que são as causas mais comuns, né? Ele poderia fazer isso simplesmente para se arrepender de todo o sistema, se ele quisesse. Vamos dizer que lá, daqui a 5 anos, ele resolve assim, não, tudo que eu fiz foi uma bobagem. Eu nunca ouvi falar. Mas vamos pensar... Vamos ao contrário, né? Eles indicam para outras famílias. Exatamente, é aquela indicação. Mas a gente não pode garantir que isso vai ser sempre assim, vai saber, né? Então, até para isso, para que a pessoa tenha a certeza que o que ela fez pode desfazer, e que a gente dá essa possibilidade para que não tenha toda aquela tributação novamente, né? Que poderia fazer com outras cláusulas, mas essa, pela condição de estabelecer, já pré-estabelecer um valor anterior, diz, olha, eu posso me arrepender e vou comprar essas cotas por 10 mil reais, 5 mil reais, a depender do patrimônio, não precisa nem justificar pelo que vai, né? Se quisesse fazer por R$1, não é costume, mas se quisesse, vamos dizer, até por esse valor faria, não se indica, claro, né? Mas é aquela situação que quem determina por quanto vai ser essa recompra é o titular do patrimônio, né? Aquele que está fazendo o seu planejamento. Então, essa é uma cláusula muito importante, né? Que a gente não deixa passar quando conduz o planejamento sucessório daqueles que nos procuram, né, Dani? Sim. Até agora nós falamos em proteção pura, né? Proteção do patrimônio, proteção da vontade da família, dos patriarcas. Então, assim, é um sistema super seguro, com cláusulas que estão previstas em lei, que sem dúvida nenhuma não traz nenhuma insegurança para quem contrata e tem essa intenção do planejamento, né? É o que também eu falo por mim, mas imagino que contigo aconteça também, é o que me dá segurança de indicar o sistema, né? De que a gente, a gente está dando proteção, está dando segurança, está dando uma opção
sem criar um problema, né? Porque não adianta a gente fazer tudo isso e depois deixar para aqueles que nos procuram com a melhor das intenções, que é realmente deixar o seu filho livre desse custo todo do inventário, ou dessa briga que pode vir com o inventário, de tudo mais que vem com ele, ter um problema maior do que esse, né? Que já não seria o problema dele, ajudar o filho é uma opção e não uma necessidade, né? Então, para que criar um problema para ele, né? Então, me deixa muito segura de fazer toda essa indicação. Perfeito. Bem colocado, Deise. Bom, eu penso, né, Dani, que dentro daquilo que a gente estava se programando, né, e que eu entendo que são as cláusulas mais relevantes, outras com certeza também tem, e que a gente, né, que se cria tirando do nada, mas eu digo que se cria no planejamento e que são necessários para algumas famílias e para outras não, mas essas são aquelas que a gente não deixa para trás mesmo, né? A gente indica e a gente explica, e geralmente depois de ditas para os nossos clientes, aqueles que querem fazer o seu planejamento, elas não ficam de fora, né, Dani? Exatamente. Então, se a gente fosse falar de todas, nós passaríamos aqui 1 hora, então é melhor não. Torna-se até cansativo, né, para quem está buscando. Mas eu quero aproveitar aqui para dizer que no próximo dia 14 de outubro, né, Dani, nós vamos estar fazendo uma palestra online, uma palestra gratuita sobre planejamento sucessório. Exatamente essa matéria aqui não vai ser abordada porque ela é o ato seguinte daquilo que vai se falar. Mas a gente vai abordar muito sobre o planejamento em si e sobre o inventário, para aquelas pessoas que não conhecem exatamente o que significa o inventário da vida das pessoas e por que hoje nós duas e todo o grupo que a gente faz parte, que são de mais de 1.200 profissionais aí espalhados por esse nosso Brasil aí, trabalham duro para bater no inventário e dar uma opção para as famílias, né, de fugirem disso, né, que é um sistema que não estava ao alcance de todos, mas que já existe há muito tempo e por isso ele vem se perpetuando e ele é seguro. Então, a gente vai fazer essa palestra, a gente vai deixar aqui no chat os links para inscrição dessa palestra. É importante que vocês se inscrevam para receber as informações dela, para entrar nos grupos de WhatsApp. Vocês escolham uma das duas e tenham a certeza que isso não nos gera nenhum tipo de problema, né? Estamos juntas nesse trabalho de passar informação, né, Dani? Não estamos aqui concorrendo por isso. Então, a gente vai deixar ali e vocês sintam-se à vontade e convidadíssimos para estar com a gente no dia 14 de outubro, né, às 19h30, também aqui pelo YouTube, eu no meu canal, a Dani no dela, e a gente vai estar conversando de novo mais sobre esse assunto que hoje é, assim, super atual e super importante na vida das pessoas, né, Dani? Então, vou deixar para ti aí complementar. É importante que essa palestra vai ser, como a Deise falou, diferente de hoje, porque hoje a gente abordou um dos tópicos que são as cláusulas protetivas, né, na construção da holding familiar. Lá nessa palestra nós vamos falar, fazer um comparativo, então, do sistema de holding, apresentar esse sistema em detrimento do inventário, dos altos custos do inventário, e importante dizer, não ficará gravado, né, Deise? Por isso é importante a inscrição, acompanhar lá no momento da palestra, que terão oportunidades também de muita informação e outras que a gente vai mostrar só lá, né, Deise? Só lá. Hoje é hoje e lá é lá, né? Dia 14, exatamente. A gente vai estar aí dividindo com vocês muita coisa que pode mudar a vida da família de vocês, né? Então, estejam lá, convidem amigos, convidem o companheiro, companheira, marido, mulher, não importa, né? Aquela pessoa da família com quem vocês também conversam e
e dividem decisões, né, para que estejam juntos e possam ter acesso a essa informação. Tem uma amiga nossa, né, Dani, que eu já até estou me apropriando do que ela diz, porque eu acho que é importante, né? A informação, ela dá poder, né? O poder de decisão, o poder de dizer sim, isso me serve ou não, eu não quero, mas quando a gente não conhece, nem isso dá para fazer, né? Então... E o assunto, ele é ainda pouco difundido no país, no Brasil. A nossa cultura ainda é do brasileiro, de ter tudo no CPF. A gente precisa levar, de fato, essa informação desse sistema, das possibilidades que a gente tem em pagar menos tributo, sim, né, Deise? Por que não pagar menos tributo? É possível de forma legal. Se a regra nos possibilita, por que não, né? Então, vamos aplicar, vamos difundir a informação, e é assim que a gente está fazendo. Nos nossos canais estão circulando sempre informações, é importante que nos sigam também, porque temos que informar, as pessoas têm que saber exatamente para fazer o que tu disse, eu quero ou não, porque até mesmo clientes que nos procuram, a gente consegue dizer se a holding familiar se encaixa ou não, né? Muitas vezes não é o caso, né? Outras providências antes. Mas é isso, Deise, eu agradeço o convite, um prazer, eu espero voltar. Com certeza, temos muita coisa para dividir com aqueles que nos ouvem, né, e que querem saber mais sobre isso, então acho que a gente pode continuar contribuindo e vai ser um prazer sempre trocar contigo a informação e uma complementando a outra, eu acho que vai muito bem. É isso aí. Muito obrigada a todos que ficaram aqui conosco. Um grande abraço, Deise. Muito obrigada. Obrigada a todos. Então. Isso, e a gente se encontra, então, lá no dia 14, tá? Inscrevam-se aí. Até mais. Um abraço. Boa noite.